Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Léxio Divina, ou leitura orante, com Marcos 9, de 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos uma narrativa um pouco diferente daquelas que nós estamos habituados a ouvir, a ler. Porque Jesus agora, ele tira um tempo e não quer que ninguém saiba onde ele está para ensinar os seus apóstolos. Esse texto de hoje, estavam ensinando a seus discípulos, a seus apóstolos, isso a gente pode ler. Uma declaração de amor por você, por mim, por nós. Por que Jesus ensinar aos discípulos, aos apóstolos, é uma declaração de amor? Porque ele queria que essa sua bênção, que essa sua graça, que essa sua misericórdia não ficasse somente naquele tempo, naquela região. Ele quer que você e eu e todas as pessoas no mundo inteiro tenham a experiência do seu amor misericordioso. Ele quer, ao ensinar seus apóstolos, que a sua doutrina permaneça, que a sua doutrina seja atualizada no mundo inteiro. E outro detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer, porque normalmente nós fugimos de qualquer situação que possa nos trazer qualquer sofrimento ou falarmos de morte. E nós não podemos nos eximirmos de falar sobre isso, porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Desde que o homem caiu, que o homem pecou, como consequência veio o sofrimento, então ela faz parte da nossa vida. A morte faz parte da nossa vida. Porém, o sofrimento e a morte não têm a última palavra. Jesus ressuscitou. Mas a gente fica, assim como os apóstolos ficaram tão presos somente naquilo que causou impacto negativo para eles, que não se abriram à graça maior que era da ressurreição. Jesus disse: o Filho do Homem, com F maiúsculo, H maiúsculo, para representar aqui a profecia de Daniel, é nele, em Jesus, que se cumpre a profecia, a vinda do Messias, vai ser entregue nas mãos dos homens, homens com H minúsculo, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus está mostrando, não só para
os seus discípulos ali. Mas se ele quis ensinar seus discípulos, e foram os seus discípulos que escreveram o Evangelho, foram os seus discípulos que deixaram essa graça enorme para nós, que é a palavra de Deus, para nos mostrar que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós teremos sofrimentos. Sim, faz parte da nossa vida. Mas esse sofrimento não tem a última resposta, a última palavra. A palavra final é a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ao ser ensinados por Jesus, e os seus discípulos, a partir daí, também continuaram a pregar o Evangelho. Por isso que chegou até nós, ao serem revelados a esses mistérios, eles só compreenderam depois. Antes, eles ainda estavam totalmente com aquela mentalidade antiga. É tanto que a continuação do Evangelho hoje, eles estão discutindo, querendo ser o maior no reino de Jesus. A discussão entre os 12 era justamente essa. E Jesus, ao chegar em casa, os repreende e diz: olha, o maior no meu reino é aquele que age como criança. É aquele que é como uma criancinha que se aproxima do seu pai. É aquele que se submete ao ensino do Pai, é aquele que se submete à ordem do Pai, aquele que se submete à presença do Pai. Jesus está ensinando para os seus discípulos para que eles nos ensinem. É maravilhoso porque até mesmo as repreensões, as correções, as exortações que Jesus faz aos seus discípulos, eles deixam narrado. Que maravilha! Aqui Marcos, um dos discípulos de Jesus, não faz parte dos 12, mas é um dos discípulos de Jesus. Ele narra, inclusive, a fraqueza dos discípulos dos apóstolos, para mostrar para você e para mim que o chamado de Jesus é de pessoas comuns, simples, pecadoras. Jesus, ao nos chamar, ele não faz acepção de pessoas e nem é pelos nossos méritos, porque nós não os temos. Tudo que tivermos de bom, isso é graça de Deus. O que é próprio nosso é só o pecado, é só o egoísmo, é só o orgulho, como nós vimos hoje aqui na narrativa dos apóstolos querendo ser o maior. E Jesus toma uma criança e diz: o reino dos céus é como quem se faz como criança, quem toma essa criança e age como ela. Que beleza o ensino de Jesus. Ele nos chama a segui-lo apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Mas nos chama mostrando que ainda aqueles que seguem a Jesus também terão dificuldades. Mas a dificuldade, o sofrimento, não é a última palavra. E ele nos ensina hoje a quebrarmos, a dobrarmos, a pormos no chão o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Ele nos convida a ter um coração puro como um coração de criança. Um coração que não guarda rancor, que não guarda ressentimento, um coração que não é vaidoso, um coração que não é arrogante, um coração que não é orgulhoso. É o grande convite do Senhor para você e para mim. Que não nos desesperemos diante do sofrimento, porque vai passar. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Isso quer dizer, nós venceremos também todos os problemas, todas as dificuldades que elas vierem. Mas sejamos humildes, confiantes no Senhor, submetidos inteiramente ao seu senhorio. E que compromisso nós fazemos agora? Sim, faça esse compromisso agora de humildade, de renunciar ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, e de que não nos abatamos diante do sofrimento. Não desanimemos diante da dificuldade, diante do sofrimento.
porque o Senhor venceu o maior de todos eles, que foi a morte. Assim também nós superaremos tudo isso em nome de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.